Fala aí pessoal, beleza? Tô vindo aqui fazer mais um vídeo para vocês, tá? Postando mais uma dica aqui sobre agora a epigenética, tá? É um campo novo, tá? Da ciência. Os estudos são recentes, né? De certa forma, acerca da epigenética e ela é muito importante, tá? Principalmente para a gente entender alterações neoplásicas e outras alterações que acometem o nosso DNA, tá? E o nosso material genético como um todo, tá? Eu não vou me ater aqui a figuras, tá? É, a imagens assim. Eu vou me ater aqui aos conceitos. Eu vou falar os conceitos, tá? Para vocês, porque a gente tem que entender essa base para depois a gente, enfim, se aprofundar numa imagem, saber o que está acontecendo naquela região, se vai expressar mais o gene, se não vai. Mas a gente precisa então saber o básico que é o conceito, tá? Que é a teoria mesmo, na prática, né? Então, sem mais delongas, só queria deixar referenciado aí, tá? O artigo que eu peguei para botar essa dica aqui para vocês é um artigo que tem o nome de Epigenética, dois pontos, um novo campo da genética. O próprio título do artigo já traz aí a informação de que é um novo campo aí de estudos, tá? Ele foi escrito pelo Henrique Miller, tá? Espero ter pronunciado o nome do autor certo. Mas, enfim. Então, o que seria a epigenética, tá? A epigenética, ela nada mais é do que alterações no material genético que não necessariamente ocorrem nos nucleotídeos, tá? Então, onde que eles podem ocorrer? Nas polimerases, nas histonas, em estruturas associadas ao DNA, mas não diretamente nos nucleotídeos, tá? Então, por exemplo, uma ligação guanina-citosina ou uma ligação adenina-timina, ela não vai ser quebrada, por exemplo, ela não vai ser alterada. Não é ali que a epigenética atua, tá? É ao redor dessa ligação, vamos dizer assim, tá? Então a epigenética ela ocorre dessa maneira. E quais são as duas principais formas de epigenética que nós temos, tá? Descritos? É o padrão da metilação, tá? E da acetilação, beleza? A metilação ela ocorre principalmente na região promotora, ou seja, na região onde eu vou ter ali o acoplamento de fatores transcricionais gerais, posteriormente da RNA polimerase e então iniciar um processo de transcrição, beleza? Então nessa região promotora eu tenho uma metilação, mais especificamente em áreas chamadas de ilhas de CPG, tá? Que quer dizer citosina, fosfato, guanina, beleza? São ilhas que têm esse segmento, tá? Então você imagina uma fita de DNA onde você tem ali sequenciado citosina, guanina, um fosfato ali acoplado a esses nucleotídeos, só que não é ali a ligação citosina de uma fita com a guanina da outra fita, tá? Não é isso. É numa mesma fita você tem ali essas ilhas de CPG, que é a citosina, o fosfato e a guanina, tá? Só para a gente não se confundir. E a metilação, ela basicamente inibe a expressão gênica, ou seja, ela vai inibir a polimerase transcrever um gene determinado, beleza? E como que ela faz isso? De duas maneiras, de uma forma direta e de uma forma indireta, tá? A forma direta, o que ela faz? Ela atua como um bloqueador, tá? Da região promotora. Como que ela faz esse bloqueio? Imagina você o portão da sua casa. O portão da sua casa, quando ele fecha, ele impede que uma pessoa entre na sua casa, correto? Ela não tem contato com a sua casa. É a mesma coisa o metil, o grupamento metil, que vai se associar nessas ilhas CPG. Aí, quando ele está ali presente, é como se ele fechasse ali a casa dele, que no caso seria a região promotora. E ele está fechando para quem? Para os fatores transcricionais gerais e também para as polimerases. Então você não tem a transcrição ocorrendo nessa região, tá? O que é importante a gente entender também?
a forma indireta. Como que seria essa forma indireta de bloqueio? É simples. O metil, o grupamento metil, ele consegue atrair enzimas correpressoras, coinibidoras. Então, ele aumenta de forma indireta a inibição daquele gene. Ele aumenta ali, no caso, ele promove uma barreira a mais do que o portão. Então, para a polimerase alcançar a casa, que no caso seria o gene, ela além de ter o portão, que é o metil, ela vai ter também uma outra barreira, como se fosse vamos dizer que é um cachorro, por exemplo, tá? Que seria as enzimas, as coinibidoras, tá? Então, dessas duas formas, o grupamento metil consegue inibir a expressão gênica, beleza? E como que esse metil ele vai para o DNA e da onde que ele surge? Ele surge de um composto chamado S-adenosil L-metionina, tá? Esse composto doa um grupamento metil, tá? No caso, as enzimas aí que eu apontei com essa linhazinha azul, a DNMT3A e a 3B, principalmente, elas vão pegar o grupamento metil, vão catalisar uma reação para pegar o grupamento metil e transferir para essas ilhas de CpG, tá? E o que é interessante a gente saber? A epigenética, os padrões epigenéticos, geralmente eles se perpetuam para as células filhas, tá? E no caso da metilação, quem vai perpetuar esse grupamento metil nas ilhas CpG é essa outra enzima aqui, chamada DNMT1. Essa sigla quer dizer DNA metiltransferase, tá? Então, essa DNTM1 aqui embaixo, que eu acabei de apontar para vocês, ela vai manter o grupamento metil ali associado nas ilhas de CpG durante a divisão celular, para que essa característica seja herdável, tá? Então, a metilação ela vai inibir os genes. Vamos gravar essa informação. No caso da acetilação das histonas, o que acontece? A histona, você sabe que são componentes que vão manter ali as fitas de DNA condensadas. Vai aumentar a condensação do DNA. E uma vez que você tem um condensamento desse DNA, você não tem a expressão dos genes ali, tá? Por quê? Porque eles estão escondidos, eles estão enrolados um no outro. Então as enzimas não têm acesso ali para promover uma transcrição, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma acetilação nessas histonas, quando você coloca um grupamento ali, uma acetila nas histonas, o que vai acontecer? A histona vai alterar a sua conformação original e essa alteração dela é como que se esticasse também, permitisse com que a fita de DNA que antes estava condensada, ela venha se esticar, abrir e expressar o gene que estava ali escondido, tá? Então, no caso, a acetilação ela vai promover a expressão de genes, ela vai ativar a expressão dos genes, ela vai ativar uma transcrição, ok? Então, como que ela vai fazer isso? Porque as histonas vão alterar a sua conformação e vão, entre aspas, esticar o DNA, expressando os genes ali presentes, tá? E quem faz essa ação de acetilação? É essa enzima chamada HAT, ou histona acetiltransferase, tá? Essa enzima, tá? Ela é muito importante para esse processo, para catalisar esse processo. Porém, ela tem como se fosse um antagonista, que é o HDAC, tá? Que no caso seria as desacetilases de histona. Como o próprio nome já diz, ele vai tirar o grupamento acetila das histonas, beleza? Então aqui eu acabei de grifar aqui em azul para vocês, já tinha até apontado em vermelho, mas preferi grifar aqui agora. O que ela vai fazer, essa enzima? Ela vai pegar o grupamento que estava ali acoplado na histona, vai retirar. E uma vez que ele retira, a histona, que ora estava em um formato que permitia a expressão do gene, ela vai voltar para o seu formato original, condensando novamente a fita de DNA.
Então ela inibe a expressão do gene. É como se ela fosse uma auxiliar da metilação. É como se eles atuassem em uma sinergia, um ajudando o outro, tá? Então, a gente vê aí com esses dois conceitos de metilação e acetilação que quanto mais metilado o meu material genético está e menos acetilado, ele vai estar mais inibido. Os seus genes não vão estar sendo expressos. Por quê? Porque eu tenho mais metil, menos acetila nas histonas, tá? Agora, se ele tiver hiperacetilado e hipometilado, o que vai acontecer? Vai acontecer que esses genes vão estar sendo muito mais expressos, beleza? Porque eu tenho mais acetila e menos metil. E o que é importante a gente entender nessa relação? Nas alterações neoplásicas. Então, por exemplo, se eu tenho um gene, um proto-oncogene que se transformou em um oncogene, ele já está sendo muito expresso, tá? Se eu colocar mais grupamentos acetila nas histonas, o que vai acontecer? Eu vou expressar ainda mais esse gene. Então eu vou perpetuar, assim, a proliferação celular tumoral. Então por isso que a epigenética está muito associada ao câncer. A mesma coisa, os genes supressores de tumor, se os genes que codificam esses genes, no caso não genes, mas se esses genes supressores de tumor forem inibidos pelo grupamento metil, por uma metilação, eles vão ser impedidos, eles vão ser inibidos de evitar a proliferação daquela célula que está com defeito, daquela célula tumoral. Então a epigenética, a gente vê aí que a relação dela com o desenvolvimento de neoplasias é muito grande, porque ela pode tanto potencializar, tá? No exemplo que eu dei, como também ela pode acabar inibindo a proliferação. Imagina vocês, se ela começar aí a hiperexpressar um gene supressor de tumor do nada e começar a inibir ali, começar a colocar agrupamentos metil na região ali codificadora de um oncogene. O que vai acontecer? Vai acontecer o inverso. Eu vou ter mais genes supressores de tumor e menos genes que estimulam a proliferação. Então o tumor vai regredindo. Então é bom a gente entender sempre essa relação. Por isso que eu quis trazer esse conceito para vocês. Porque a gente entendendo esse conceito e fazendo essa relação, fica muito mais fácil da gente entender a epigenética e a sua importância para nós no dia a dia, tá? Então era isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Espero que eu tenha sido claro também, porque é um tema meio confuso. Eu tentei ser o mais didático possível, mas acredito que eu consigo ajudar vocês aí a entender pelo menos a base dessa epigenética, tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos e tamo junto.